Pessoal, tudo bem? Olha só, na última semana o ministro Alexandre de Moraes, ele protagonizou uma série de decisões que surpreenderam até os mais atentos observadores da cena política nacional. E ficou exposto uma situação que gerou aí sei lá, uma imagem, sabe, que levantou muitas suspeitas essas decisões dele e eu vou compartilhar um pouquinho dessas suspeitas aqui com vocês, né? Então a decisão do Alexandre de Moraes gerou, gente, um bafafá que vocês não têm noção. Eu vou trazer os detalhes aqui agora e também vou mostrar para vocês outras notícias que saíram e a esquerda totalmente desesperada, tanto Lula quanto a Janja, e porque até a imprensa, que muitas vezes, né, dá uma amenizada em algumas notícias aí que podem prejudicar o Lula, o governo, estão mostrando os fatos. E é só você olhar com os olhos críticos de verdade que você vai perceber os escândalos e a estratégia cada vez mais escancarada do desgoverno Lula. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Antes, gente, se vocês gostam de notícia de verdade, sem manipulação de mídia, né? Vocês gostam da análise, do jeito que eu passo a análise para vocês, o meu pensamento crítico em relação a tudo que acontece no Brasil, no mundo, né? Da questão política, ajude a gente a crescer. Vai deixando seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, fala para os amigos, familiares, vem fazer parte dessa família, porque nós estamos de olho no Brasil, lutamos por um Brasil independente, um Brasil livre de verdade, né? É muita corrupção, é muita coisa errada acontecendo, e se a gente se calar, o que vai ser de nós, dos nossos filhos, do futuro, né? Então não podemos, o Brasil já passou por muito sofrimento e lutamos por uma democracia, conseguimos ela, só que parece que está tudo se acabando de novo. Então não podemos permitir, nós como cidadãos temos que nos unir e conto com vocês junto com a gente nessa jornada para a gente poder fiscalizar, monitorar, cobrar os políticos, tudo bem? Bom, bora lá, eu sou a Ana Paula e é um grande prazer ter cada um de vocês aqui junto comigo. Gente, vamos lá então. Eu começo aqui com a primeira situação que trata aí um pouquinho do que um governo de esquerda desequilibrado pode trazer de consequência para um país. Um exemplo claro disso é a Venezuela. Saiu aqui no jornal R7 que a Venezuela terá escala de trabalho 3x4 após decisão de Maduro para controlar crise energética. A medida temporária foi anunciada por Nicolás Maduro para economizar energia em meio a apagões constantes e baixa nos reservatórios. E a jornada de trabalho vai ser reduzida de 40 horas semanais para 13,5 horas, gente. Olha isso, anunciado de maneira emergencial pelo governo de Nicolás Maduro para enfrentar a crise energética que atinge o país. A nova escala prevê expediente apenas 3 vezes por semana, das 8 da manhã ao meio-dia e meio. É válido para o setor público. Então isso daqui nos traz aqui um sinal de alerta que eu gostaria de refletir junto com vocês, né? Porque essa medida que à primeira vista pode parecer uma tentativa de proteger a população dos efeitos de crise e tal, é na verdade um sinal claro de colapso estrutural de um país que outrora foi uma das nações mais ricas da América Latina. Uma ideologia de esquerda, quando levada ao extremo, como no caso da Venezuela, promove um Estado hipertrofiado, gente, intervencionista, hostil à iniciativa privada. O resultado? Colapso econômico, escassez de bens essenciais, apagões, como é o caso que está acontecendo, uma redução drástica de carga laboral que apenas agrava a improdutividade, enquanto muitos criticam governos de direita por defenderem reformas econômicas, disciplina fiscal, incentivo ao trabalho. Convém perguntar, esses críticos estariam interessados, de repente, em viver sobre o modelo que a Venezuela representa? Porque é o que a esquerda representa. Um país onde o Estado decide até quantos dias por semana se pode trabalhar, não por progresso, mas porque o sistema já não aguenta mais. Olha onde estão chegando. E a verdade é que uma esquerda mais radical não quer reduzir a escala de trabalho por uma questão de qualidade de vida e equilíbrio. Quer fazê-lo como uma parte de visão utópica de controle e igualdade imposta, que inevitavelmente leva ao empobrecimento geral. A Venezuela está a seguir exatamente esse caminho e serve de alerta, né? Muitos defendem sem medir as consequências. Então, vamos mostrando as consequências, os fatos aí para vocês.
Segundo fato que mostra Lula, Janja, o governo petista desesperado. Lula trava a criação de comissão para fiscalizar contas de Itaipu. Eu disse para vocês que essa questão da imprensa está divulgando algumas situações do governo e gera uma preocupação extrema nele, na Janja, nos aliados. Pois é, o jornal Poder 360 noticiou que o processo no governo brasileiro para criar o órgão de auditoria externa da hidrelétrica está parado desde 2023 e o custo de serviço de eletricidade é de 15,8 bilhões de reais só esse ano, gente. Então, o processo para a criação de uma comissão binacional de contas de hidrelétrica de Itaipu, acordado por Brasil e Uruguai em 2021, está parado desde 2023 com o governo Lula. Por que será que ele travou essa análise de proposta de instalação de órgão externo que deveria fiscalizar os gastos da empresa? Por quê? Né? De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o caso só deverá ser retomado a partir de junho. Depois que os dois países concluírem negociações do chamado Anexo C, que redefinirá as bases financeiras da tarifa de energia, os gastos bilionários do lado brasileiro com projetos que não têm relação direta com a geração de energia têm sido alvo de críticas cada vez mais contundentes de políticos e da mídia. Entre outros gastos, Itaipu destinou 1,3 bilhões para obras da COP30, Conferência sobre o Clima da ONU, que será realizada agora em novembro, no Belém do Pará, a mais de 2.800 quilômetros de Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Outros 15 milhões foram gastos em um evento cultural paralelo à cúpula do G20, realizado no Rio em novembro do ano passado. Então, as críticas abarcam também a falta de transparência na alocação desses recursos. Por ser uma empresa binacional, a hidrelétrica não está sujeita à fiscalização direta dos órgãos de controle brasileiros ou paraguaios. A usina diz, porém, que já atende padrões internacionais e tem uma política interna bastante rigorosa no controle das contas. Porém, não é o que a gente está vendo. E aí fica essa outra reflexão e que desespera o governo por estar sendo exposto, né? Desde 2023, o processo para a criação dessa comissão de auditoria externa está parada. Será coincidência? Será uma jogada calculada por um governo que mais uma vez demonstra resistência à transparência? Estamos a falar de uma empresa com orçamento de 15,8 bilhões de reais só esse ano de 2025, um montante gigantesco pago por nós, cidadãos brasileiros, e através da fatura de eletricidade. E mesmo assim, o governo Lula trava a criação desse órgão independente que poderia fiscalizar, auditar como esse dinheiro está a ser gasto. A pergunta que todos fazem é: o que o governo tem a esconder? Se tudo está em ordem, por que tanta relutância em permitir uma fiscalização externa? A esquerda costuma usar discurso de defesa do povo, de ética, de moralidade, mas quando se trata de abrir as contas de estatísticas estatais, prefere o silêncio. O histórico do PT já é marcado por escândalos de corrupção, como Mensalão, Lava Jato, e isso torna tudo mais preocupante em relação a essa omissão. A falta de fiscalização de um órgão com tanto poder e recurso só alimenta a suspeita de que algo estranho está mesmo a acontecer. A ausência de transparência pode muito bem servir como escudo por práticas corruptas ou favorecimentos políticos, e o povo quer a verdade. Então isso está preocupando o governo, segundo alguns aliados disseram aqui por trás dos bastidores. E enquanto isso, a gente vê uma situação que também gera desconfiança, que é a relação do STF, do Lula, e a possibilidade de um teatro de imparcialidade, uma tentativa de camuflar uma perseguição política. Esse assunto surgiu depois que o STF tomou algumas decisões que chocaram o país, gente. Isso levanta dúvidas sobre a coerência, imparcialidade, preocupações reais por trás de suas decisões, e especialmente quando analisamos a sua relação de STF com o governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro, vocês viram que ele foi considerado réu, né, pelo STF, para poder responder pela tentativa de golpe, numa ação que está sendo conduzida com uma rigidez exemplar, né? Se todo mundo fosse tratado igualmente, né? Cada caso de corrupção, de suspeita, né? Não é de corrupção, é de suspeita de corrupção ou de crime fosse tratado com essa rigidez exemplar, eu acho que muita coisa poderia melhorar. Mas não é o que a gente vê. No entanto, o que acontece, né? Do nada, de repente, o STF tomou duas decisões que geraram muitas dúvidas. A primeira,
o Moraes arquivou a investigação sobre Bolsonaro no caso da fraude do cartão de vacina. Deu uma vitória para o Bolsonaro, mas por que só agora? Ele tem uma condenação muito maior para poder fazer o Bolsonaro, não é mesmo? Essa da vacina era só um pelo em ovo para poder perseguir ali o Bolsonaro. O ministro, segundo o jornal G1, atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, pelo encerramento do caso. Segundo a Procuradoria, não foram encontradas provas que confirmassem a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Então, o ministro Alexandre de Moraes arquivou, na sexta-feira, dia 28 de março, a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Gutenberg Reis por suposta fraude em certificados de vacina da Covid. Moraes aceitou o pedido do procurador, depois de tanto negar, né, pedidos de defesa e tal. Esse ele aceitou. Aqui diz que mesmo assim a delação do Cid continua válida, suas informações foram usadas no caso de tentativa de golpe no qual Bolsonaro é réu. Então ele resolveu arquivar, né, aqui o caso da vacina, mas vai usar a declaração do caso que ele está arquivando para o caso maior que ele tá. Então conseguiram pegar aí que não é à toa. Aí a segunda decisão, lembra do caso Débora? A Débora, ela tem filhos menores de 12 anos, é aquela cabeleireira, né, que foi presa porque ela pintou com batom a estátua lá do STF, da Justiça. E aí tentaram, porque pela lei brasileira, quando você tem filho menor, você não pode ser preso se você não foi condenado. Não podia, né? Agora se o STF decidir, não importa a lei. Foi o que aconteceu no caso da Débora. E aí pediram, né, prisão domiciliar por ela ter filhos menores de 12 anos, conforme a lei manda. Falou que não. Ela pintou a estátua com batom. O que é isso? Não, crime mais severo. 12 anos para ela. Vamos condenar. Não é assim que o STF veio tratando? Duro, rígido, né? Pintou a estátua. Tá pensando o quê? É um crime perverso. É um dos piores crimes que poderia ter. Pintar uma estátua com batom. E aí, agora que ele tá com esse caso do Bolsonaro, considerou o Bolsonaro réu, do nada, a defesa da Débora pediu novamente ao Supremo que coloque a cabeleireira em liberdade. E o Alexandre de Moraes acatou. Moraes concede prisão domiciliar para a mulher que pichou a estátua da Justiça no dia 8 de janeiro. Débora Rodrigues estava presa preventivamente, foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos atos antidemocráticos que invadiram e depredaram a sede dos três poderes. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou que ela possa, sim, cumprir prisão domiciliar. E aí, aqui mostra, né, que a defesa de Débora pediu ao STF que coloque ela em liberdade. Os argumentos da Procuradoria pela prisão domiciliar são que o fato dela ter filho menor de 12 anos e o encerramento das investigações da Polícia Federal sobre o caso. Em depoimento à Justiça, já como ré, Débora classificou o próprio gesto como ilegal, disse que feriu o Estado Democrático de Direito e pediu perdão, gente. Então, o ministro substituiu a prisão preventiva de Débora pelas seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos do crime por qualquer meio, proibição de dar entrevista sem autorização do Supremo e proibição de visitas, exceto de seus advogados. A cabeleireira é acusada de ter aderido ao movimento golpista para impedir posse do presidente eleito. Então, isso daqui nos faz pensar, né, sobre essas decisões quando a gente analisa esses casos, essas decisões vem justamente após conseguir considerar Bolsonaro e os outros, né, réus do processo. E a pergunta que surge é inevitável. Irá o STF e o governo Lula construir um teatro de imparcialidade com essas decisões agora? Para dizer que não está perseguindo a oposição, que não tem nada a ver? Olha lá, que veio o caso da vacina, da fraude da cartão vacina, a Débora lá que tem filho menor de 12, olha lá, deixei ela domiciliar, então não estamos sendo duros assim não. Esse padrão dá a entender que o Supremo, em vez de funcionar como um órgão independente e técnico, ele atua como uma peça estratégica dentro de um jogo político mais amplo. Quando a pressão política aumenta, alivia-se ali, alivia-se aqui, como forma de criar uma ilusão de equilíbrio, enquanto os alvos reais continuam a ser ali os opositores ao sistema vigente.
O governo Lula, por sua vez, continua em silêncio em relação a esse assunto, confortável, né? Já que o judiciário parece atuar mais aliado com ele do que como fiscal do poder. E a separação dos três poderes, será que existe mesmo, né? Onde está o respeito pela pluralidade política, hein? Comentem aí pra mim, gente. Quando a justiça se torna seletiva, ela perde sua legitimidade. E quando o governo se cala diante disso, ou pior, se aproveita, estamos a pisar perigosamente no terreno do autoritarismo disfarçado de legalidade. Então é isso, gente. Comenta aí sua opinião. Obrigada, um beijo, até mais.